Oiê, tudo bem com vocês? Semana passada eu prometi que eu ia fazer um vídeo sobre os graus de magia. É difícil você falar sobre uma coisa que não tem aqui no material, não é uma coisa palpável, mas de acordo com a minha experiência individual, como maga iniciadora agora também, que muda muito o modo como você vê a magia. Até eu ser iniciadora, eu tinha um jeito de ver, e aí passei a ser maga iniciadora, mudou um pouco, né? Porque você tem mais contato também com o mistério do que você tinha antes. É diferente você ser mago iniciador, né? A canalização, ela é diferente. Eu vou falar sobre os graus de magia que eu vou dar e os que eu já dei, que dá para ter um parâmetro aí interessante. Quando a gente fala de magia divina, eu divido em 3 categorias, tá? Categoria de energias, elementos e seres. O que muda nisso? Muda, por exemplo, que quando eu tenho um elemento, eu tenho um pouco mais de informação sobre ele, né? Por exemplo, se eu falo de pedras, na sua memória já vem, pedras eu entendo, né? Como que é feito, o que elas significam, tem aí uma quantidade razoável de material para você ter uma base. Eu sei que a gente está falando de um trono que é sustentador desta energia material, mas pelo menos a gente tem uma ideia. Se a gente fala de fogo, a mesma coisa. Se a gente fala de espadas, a mesma coisa. Se a gente fala de dragões, a coisa muda um pouco de figura. Gênios, então, nem se fale. Anjos, porque são criaturas. Então, elas não são instintivas. Elas têm raciocínio, elas têm estratégia, elas vêm além daquilo que uma energia instintiva ela iria. Vocês já falam de instintivo, instintivo tem a ver com instintivo, né? Racional tem a ver com racional, emocional tem a ver com emocional. Então, os seres, os elementais também entram nessa categoria, eles têm eles têm vontade. Então, é diferente você ativar uma magia com um elemento e uma magia com seres. Seres têm outra estrutura, né? Eles têm equipes espirituais, tem coisas que eles alcançam que uma energia não vai alcançar. É que nem a gente, né? Você pega uma vassoura, ela vai chegar até um ponto, mas se você pegar um paninho com a mão, você vai chegar em um ponto além do que a vassoura conseguiu ir. É mais ou menos nessa estrutura. E quando a gente fala de energias, ou seja, portais, vórtices, mentais, giros, você está falando de energia primordial. Então, uma energia que foi a fonte primária para chegar até os seres e os elementos. Mas não é a mesma coisa, gente. Você pode pensar assim, então ela é superior. Não, não tem a ver com isso. Tem a ver com a ideia primordial. Então, eu sou o trono sustentador da energia de fazer espadas. Então, eu penso na ideia, ela vai se condensando, 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 até chegar a ser uma espada física. Então, quando você ativa a espada, você está ativando o trono sustentador daquele elemento. Quando você está abrindo o portal das espadas, você está abrindo uma coisa superior energeticamente, mas não superior de força. Ela é a matéria primária que levou até o elemento, mas são condensações energéticas diferentes. Então, a atuação vai ser diferente também. A pergunta que me fizeram é: para que serve cada grau? Todos os graus servem para tudo, mas não dá para dizer que é tudo igual, de jeito nenhum. Então, por exemplo, eu fiquei pensando nisso e pensando nesse sistema tão complexo, supondo, por exemplo, que o Rubens trouxe 4 graus logo de cara. Então, fogo, purificador, ervas, curador, pedras, magnetizador e raios,
que, cara, é uma força muito equiparada a fogo, só que com água. Então, eu acho que a ideia central era trazer para um mago que está começando 4 graus de magia que trazem uma sustentação energética muito importante. Ou seja, eu venho, faço fogo, passo por toda uma purificação, mudo sistemas de crenças, então arrumo espaço para coisas novas. Claro que eu preciso também, né, de um pouco de cuidado. Então, vem ervas tratando os corpos energéticos, fechando feridas, dando uma sustentação, uma seiva vegetal que te dá espaço para trazer coisas novas. Aí você vem com pedras, e pedras é magnetismo, junção de átomos e moléculas. Então você é capaz de sustentar esses novos desejos, essas novas estruturas de pensamento, tudo aquilo que você limpou com o 1º grau de magia e que sobrou espaço para você trazer alguma coisa nova. Raios, ele vem com uma atitude de ataque. Supondo que você não tenha conseguido mudar algumas coisas ou limpar algumas coisas, ele vem pegando pesado, porque ele trabalha 2 elementos importantes, água e fogo. Na parte primária, ele vem com água que ficam se chocando, as moléculas ficam se chocando uma contra as outras, que vão gerando fagulhas elétricas e que viram o raio efetivamente, né? Isso falando do sistema elemental. Imagine, por exemplo, um raio quando cai, ele alcança até 8 quilômetros de distância. Isso falando do material. Então dá para entender o poder que tem essa magia. Então não é à toa que ela é, se eu não me engano, o 4º grau de magia. Então se alguma coisa não ficou bem resolvida quando você ativou o fogo, então o raio vem dando essa sustentação, essa estrutura diferenciada. O que o fogo não conseguiu pegar, mesmo em todas as densidades, porque vapor quente é fogo. Gelo, gente, também é uma qualidade de fogo, porque gelo queima. Então vem com uma qualidade diferente, só que ainda assim é fogo puro. Quando a gente fala de raio, a gente está falando de eletricidade. É diferente uma coisa da outra. A gente está falando, por exemplo, que as nossas sinapses, né, o nosso cérebro, ele é uma rede elétrica, o nosso coração é bomba, ele também é uma força elétrica pulsante, né? Então, a eletricidade está em muitas coisas, aqui nesse celular que eu tô aqui gravando. Então, essas são as diferenças que você vai sentindo de um grau para outro. Não dá para dizer, tal grau é melhor. Sabe qual grau é melhor? Aquele grau que tem ressonância com você. Então, alguma qualidade em você dá ressonância com aquele grau de magia e a sua atuação, ela tem uma correspondência energética mais efetiva. Então, essa é a diferença de você ter um resultado superior ou inferior. Esse resultado você sempre vai ter. Talvez você não chegue no potente daquilo, mas você vai ter. Então, por exemplo, raios eu consideraria de ataque. Espadas, por exemplo, eu uso muito raramente. Eu uso espadas quando eu já fiz tudo que eu tinha para fazer e mesmo assim eu não consegui um resultado decente. Aí eu vou pro ataque. Mas é raro, muito raro eu usar. Se eu tô precisando de alguma coisa que eu tenho uma dificuldade, eu gosto de seres, mas eu não uso todos. Então, assim, gênios eu uso em algumas circunstâncias, porque eles estão ligados à natureza, aos elementais. Então, eu uso gênios, só que eles estão numa categoria acima. Anjos, quando uma pessoa está muito endurecida, ela não tem mais vontade de mudança, de querer mais. Então eu uso anjos, que acho que eles têm a qualidade de anjos, tem uma coisa de amparo. Eles também têm uma coisa de pegar pesado com a pessoa e às vezes a pessoa precisa mesmo. Então acho que funciona. Elementais eu gosto para proteção, para buscar alguma coisa. Então cada tipo de grau de magia, ele vai te trazendo uma especificação.
mas é você que tem que pensar a respeito disso. Por exemplo, a Dai vai dar pós e essências. O que é pós e essências? Cara, a areia do deserto é pó. Quando vem uma onda, né, tem umas ondas equatoriais que vêm da África para cá, é pó. Você pega uma essência de uma coisa, é a essência daquilo. Então, se eu falo da arruda e eu uso essência, eu pego a essência da arruda, eu estou pegando o princípio ativo dela. Então, quando você vai trabalhar com uma magia desse tipo, você está entrando nas minúcias de uma coisa. Então, vamos supor que, sei lá, eu vou trabalhar depressão numa pessoa, por exemplo. O pós-essências, ele vai nas camadas mais profundas que a pessoa tem. Então, claro que vai depender da maneira como eu vou ativar isso, da maneira como eu vou fazer a ordem mágica. Mas ela tem essa nuance de ir mais profundo. Aí você vai me perguntar assim, mas outros graus de magia não tem? Tem, mas eu tô falando agora dos graus que a gente vai dar aqui no Espaço Dragão Dourado e que eu tenho conhecimento sobre eles. Eu não posso falar, por exemplo, vou falar de árvores. Eu não sei como que é, porque eu não fiz esse grau de magia, né? Então, é mais difícil quando você não fez entender para explicar para os alunos. Então, a gente tem que perceber que magia não é só fazer o grau de magia, mas é também entender da onde está vindo aquilo, né? Se eu estou fazendo pedras, o que pedra significa, né? O que é esse aglomerado de átomos? Como ele foi feito? Como que funciona isso na minha vida? Eu vou usar pedras para tudo? Eu não gosto de trabalhar assim, tá, gente? Eu sei que cada um trabalha do jeito que é mais conveniente ou que aprendeu. Mas eu gosto de fazer trabalhos separados. Por exemplo, se eu vou fazer um trabalho de prosperidade para uma pessoa, primeiro eu faço um trabalho de limpeza. Então, de repente eu trabalho com dragões. Por quê? Porque eles são seres, eles são rápidos, eles são disponíveis, eles têm uma confiança no meu trabalho que eu ganhei ao longo do tempo, demonstrando como eu sou como pessoa. Porque tem isso também. Você é iniciado, todo mundo é iniciado. Mas um iniciado que usa e um iniciado que não usa é igual. Não é, né, gente? Quanto mais você usa um mistério, mais o mistério se abre para você, mais ele tem confiança em você. Então, eu vou ativar dragões, vou fazer todo o trabalho mágico que eu tenho que fazer de limpeza, de busca, de olhar vidas passadas, etc. Eu vou usar dragões para prosperidade? Depende. Pode ser que sim, pode ser que não, porque eu posso usar assim, um dragão específico para abrir caminhos da pessoa. Mas se ela tiver feito um trabalho com ela mesma, ou seja, eu conversei com ela, passei ela na mandala e ela falou assim, poxa, eu posso mudar esse negócio aqui na minha vida. Ela pode escolher uma coisa. Se ela tiver conseguido focar nessa coisa, ela vai abrir espaço para o meu trabalho mágico de prosperidade entrar de abertura de caminhos. Então, eu posso trabalhar com pedras. Porque é magnetismo. Magnetismo, atração. Se ela mudou um comportamento a respeito de grana, ela vai conseguir atrair para o campo energético dela aquilo que ela ressignificou. E é isso que é importante, porque atração, você tem que ter alguma base, gente. Se você não consegue, você tem que criar ela. Ou seja, começar do zero. Vamos supor, uma pessoa nasce muito pobre. E ela quer melhorar de vida. Ela tem que ir acumulando a energia no campo. Com mudanças de hábitos, com maneira de ver as coisas, ressignificando o que ela aprendeu sobre dinheiro e assim por diante. Assim ela vai criando um espaço dentro dela que aos poucos vai começando a atrair essa energia e vai fazendo diferença no campo. Então é assim que a magia age, né? A gente é um processo. O que acontece é que é um dos processos que eu conheço que são mais rápidos de cura. Eu tenho, às vezes, eu faço tratamento 3, 4 vezes numa pessoa e essa pessoa tem um ganho extraordinário, é pouquíssimo tempo. Eu atendo uma vez por mês, eu não faço consultas toda semana, como outros métodos. Faço uma vez por mês. E em 3 sessões,
mensais, a pessoa tem um resultado incrível. E a magia tem essa diferença, né? Que ela fica muito tempo ativa, né? Geralmente os tratamentos, eles têm em média uma duração de 4, 5, até 7 dias, e é por isso mesmo que é marcado semanalmente. A magia, ela tem uma durabilidade um pouco maior, e se a pessoa tiver consciente, ela realmente dura aí até uns 20 dias. Então, existem algumas diferenças nesse método que são importantes quando a gente está falando de transformação. É o melhor método que existe? Não sei. Eu sei que eu uso, eu tenho tido feedbacks bem importantes a esse respeito. Os alunos, eu acho que eu respondo um pouco do que eles me perguntaram. Eu vou trazer mais informações ainda sobre essa questão dos graus de magia e como eles funcionam. Mas eu acho que esse vídeo aqui de 15 minutos, acho que tá bom para começar. Tá bom? Ó, não esquece. Fevereiro, a gente começa com graus. A gente estava com uma agenda para janeiro, mas nós demos uma mudada e passamos para fevereiro. Semana que vem eu vou estar circulando essas datas. Então, beijo!